Você pode se assentar, querido. Nós estamos com a presença do reverendo Davidson Bignon. Ele também foi... Chega para cá, querido. Chega para cá. Vou pedir um diácono que retire aqui, por favor. O reverendo Bignon, ele foi meu professor, né? Não foi de hebraico, porque de hebraico foi o pastor Rafael, né? E o senhor foi de outras matérias, que foi de mais duas matérias, de Novo Testamento, se eu não me engano, e de exegese. Eu acho que foi isso. E eu estava confessando ali atrás que eu levei um tempo para chamar ele, porque eu estava ressentido, porque quase eu fui reprovado nas matérias dele. Então eu levei um tempo para chamar o senhor aqui, mas Deus curou meu coração, e assim a gente caminha, né? Com perdão. Mas brincadeiras à parte, irmãos, pastor Davidson, ele é pastor da igreja Niterói Barreto, um dos pastores auxiliar, né, onde o pastor Idauro é o pastor presidente. Ele também é mestre na ciência da religião. Ele é professor de hebraico, né? E exegese do Antigo Testamento. Escritor também, né? Como a gente está vendo aqui. E estará conosco aqui, nos abençoando. Nós temos alguns livros, não é isso, pastor? Temos alguns livros, temos aqui na minha mão, Proteção Divina no Curso da Vida, Salmo 91. Esse aqui custa R$ 60, né? Proteção Divina no Curso da Vida, Salmo 91. E ele trouxe outro também, Revelações Originais do Salmo 23. Interessante. Esse custa quanto? R$ 40. Passa cartão? Parcela em quantas vezes, né? Então, se você se interessou, está aqui. Nós temos 2 exemplares, mas se você se esgotar e os irmãos quiserem, eu me comprometo em estar trazendo para a igreja, para os irmãos. Pego com o reverendo Davidson, que a gente sempre está ali em Niterói, né? Então, a gente pode dar um jeitinho de trazer para os irmãos. Então, está aqui. O reverendo Davidson, ele é escritor e também tem uma editora, não é isso? Qual o nome da editora? Contextualizar. Editora Contextualizar. Então, nós vemos que o irmão é bastante dado, né, à área do ensino, do conhecimento, e nós queremos abençoar e orar pela sua vida para sermos ali também abençoados. Vamos orar então? Você pode ficar de pé? Pai, muito obrigado, Deus, pela vida do reverendo Davidson, que está aqui nesta noite, atendeu o nosso convite prontamente. Ah, Senhor, nós queremos ser impactados, Senhor, pelo seu ensino, o ensino que vem do teu Espírito Santo. Estão aqui, Senhor, os livros, ó Pai, que tu, Senhor, tem dado capacidade e sabedoria ao teu filho para escrever, Senhor. E ele tem se doado, se esmerado, ó Pai. Ele tem gastado os seus dias, ó Pai, lendo, estudando a tua palavra. Que tu possa, ó Pai, usá-lo cada vez mais e usá-lo, Senhor, em pró, Senhor, ao nosso favor nesta noite. Coloca esta palavra que será ministrada, Senhor, nossos corações. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Senhor, esclarece, ó Pai, aquilo que está em oculto e aquilo que vem de Ti, Senhor, nós queremos receber. Nós estamos desejosos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra nesta noite, mas, Senhor, nós queremos nos despedir de nós mesmos, do nosso velho homem, ó Pai, e trazer a nova criatura em Cristo Jesus, renovada, reavivada, restaurada, ó Pai, para entender e receber a Tua palavra nesta noite. Usa o Teu servo, assim te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Henrique. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Como ele disse, eu fui o professor dele. Só para deixar claro uma coisa, professor nunca dá zero. O professor só atribui a nota zero que o aluno merece, né? Então, não é a culpa do professor se o aluno tirar zero. Isso é para qualquer professor de vocês aí, entendeu? É sempre desse jeito. O professor, aliás, ele nunca erra. O professor só se equivoca, não é? E quando uma vez eu pensei que eu tinha errado, é porque eu pensei, aí foi nessa hora que eu errei, né?
porque é desse jeito que funciona. Como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Davidson, pastor auxiliar do pastor Hidário Campos, ali da Igreja Congregacional de Niterói, ali no Barreto, em frente ao antigo Carrefour, hoje é o Atacadão, não é? Parece até negócio de funk, né? Atacadão, pancadão, é tudo igual, né? Bom, mas eu trago um abraço da minha igreja, trago um abraço do pastor Hidário para essa amada igreja, para o pastor Henrique também. Como ele me perdoou, então eu quero também dar uma profecia para ele agora. Vou te dar uma palavra de profética, você aceita? Não é? A palavra profética é Of the King, of the Power. Ah, vocês entenderam, né? Vocês estão ligados, hein? Você sabe? Não, nem inglês não é. Parece que alguma coisa é de inglês, mas não é. Não é? Tem loucura para tudo. Isso aqui não tem nada a ver com profecia, não tem nada a ver com nada disso. Isso é uma família explorando um adolescente, não é? Para tentar crescer mais rápido, sei lá, né? Para enriquecer mais rápido, alguma coisa assim. E o próprio sistema gospel também triturando mais uma alma e uma alma pequena. Isso é triste, na verdade, a gente ri, porque de fato é engraçado, mas se você parar para pensar, isso é triste, porque mostra o quanto o nosso povo evangélico ele está precisando de um conserto na presença de Deus. E levar as coisas de Deus um pouco mais a sério, né? Claro que a gente brinca com uma coisa ou outra, mas a gente também sabe o que significa servir a Deus e ao Deus que é o Todo-Poderoso. O Deus que também requer de nós integridade no modo como servimos a Ele, não é? Bom, nós estamos aqui falando sobre família e como o pastor Henrique disse, eu trouxe esses meus 2 livros aqui, eles são um comentário, palavra por palavra, versículo por versículo dos Salmos 91 e 23, à luz da língua hebraica. E você se pergunta, por que falam tanto de hebraico? Porque a língua hebraica é a língua original em que os textos do Antigo Testamento foram escritos. O Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, se você quer conhecer a mensagem real, os mistérios reais revelados por Deus na sua palavra, se é Antigo Testamento, você tem que ir para o hebraico. E se é Novo Testamento, você tem que ir para o grego. Então, eu facilitei para você, eu mastiguei para você os Salmos 23 e 91 à luz do hebraico. Você vai saber todos os segredos que o português não te revela. Entendeu? Eu costumo dizer aos meus alunos, agora de hebraico, que as traduções informam, mas os originais revelam. Tá legal? Então, se você quiser, aproveite. Tem 2 exemplares aqui à sua disposição. Muito bem. Eu quero convidar a igreja agora a estar abrindo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 28, dos versículos de 6 a 9, já que, além de ser do Senhor, hoje também é um mês dedicado à família. Eu quero convidar você, então, a ler o texto que se refere a uma família disfuncional do Antigo Testamento, uma família que também, assim como a família do The King and the Power, do profeta Miguel, né? Era uma família que também tinha suas dificuldades e tentou pegar atalhos para se dar bem na vida, né? E tem muito a nos ensinar. Hoje, o Dia das Mães, esse texto e essa família tem muito a nos ensinar nessa noite. Então, abra aí Gênesis 28, versículos de 6 a 9. Eu vou ler aqui na nova versão Almeida atualizada, tá bom? Nova Almeida atualizada. E o texto diz assim: Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si.
e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos meditar nessa noite sobre o tema Esaú e Maalate, quando atalhos não são a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que Deus só trabalha com famílias ou com pessoas que já estão perfeitas, que já estão bem acabadas, que já estão completamente fluindo na espiritualidade, no temor de Deus. A gente tem essa ilusão. Se você parar para pensar, todos os discípulos que Jesus chamou eram pessoas da pá virada. Se você parar para pensar, os profetas, homens e mulheres, com quem Deus trabalhou no passado, eram pessoas difíceis, eram pessoas complicadas. E tem um motivo muito simples para ser assim. Porque a glória sempre tem que ser de Deus, e não nossa. Então Deus tem um prazer peculiar e especial em pegar aquele vaso todo cheio de bolhas, aquele vaso todo cheio de caroços, aquele barro bem difícil de amassar. Ele sente prazer em amassar barros assim, para fazer vasos belíssimos, para fazer vasos que ornamentem a casa e que sejam vasos de honra. Então, se você procede de uma família difícil, se você procede de uma família disfuncional, de uma família complicada que se fosse parar no psicólogo ia durar anos as terapias ali de todos os familiares. Se você faz parte de uma família difícil, que te dá dor de cabeça, que te dá nervos de aço, fique feliz, porque é com a sua família, é com você que Deus quer trabalhar. Deus começa chamando Abraão. Abraão, pai exaltado. Em hebraico, Avram, pai exaltado. Era um nome que não era muito bom para alguém que seria o pai da fé, o patriarca de toda uma nação. Porque o pai exaltado é o pai cheio de ego. O pai exaltado é o pai que anda de cabeça erguida, achando que ele tem o rei na barriga. É o rei da cocada preta. Mas aí Deus faz o chamado de Abraão no capítulo 12. Quando ele já havia saído de Ur dos Caldeus com o seu pai Terá, e para ir para Padã-Arã, ali ele se estabelece por um tempo, e ali então Terá morre, e Abraão então oficialmente se torna o chefe do clã de peregrinos que agora estava sendo guiado por Deus. Então lá no capítulo 12, você se lembra da passagem? Deus chama Abraão e diz que, olha, você está olhando para as estrelas do céu. Muito bem, tenta contar todas elas, não consegue, né? Para Silvio Santos falando. Não consegue, né? Então ele diz, olha só, eu vou fazer a sua família, a sua descendência tão numerosa quanto essas estrelas do céu. Desde então, Abraão estava sonhando com essa bênção, com a bênção de uma família completa, porque só existia ele, Sara e os seus servos. Servos esses que, de fato, foram adquiridos ao longo do tempo, porque Abraão, naquele momento, no capítulo 12, ele recebe uma profissão.
Pouca gente sabe disso. Mas Abraão recebe uma profissão especial que Deus deu a ele. E nessa profissão, Abraão começa então a enriquecer e se tornar um homem tão poderoso naquela época quanto o Elon Musk é hoje, quanto o Bill Gates é hoje. Esses grandes trilhardários do Vale do Silício, aqueles que inventaram o celular que você tanto ama usar. Abraão era tão rico quanto o desses ricaços que vivem hoje em nossa sociedade. Abraão recebeu de Deus, quando ele se tornou nômade, ele recebeu de Deus a profissão e o direcionamento para que ele fosse mercador. Há uma palavra numa língua muito antiga, até mais antiga do que o hebraico, chamada a língua acadiana. E a palavra que era usada nesse período era a língua que Abraão falava em Ur dos Caldeus e agora em Padã-Arã. A língua que ele falava era a língua acadiana. Então, a palavra usada para essa profissão de mercador era tancarum. Tancarum. Abraão era um tancarum, porque ele andava pelas terras onde Deus estava direcionando, e por onde ele andava, ele comprava as terras, ele não tomava as terras. Ele comprava as terras. E ia comprando, porque Deus ia prosperando Abraão. Compra aqui, compra ali. Quando ele compra a marca, todas as vezes que você lê na Bíblia, Abraão abrindo um poço, cavando um poço, ali é marca de que a terra é dele, porque ele comprou primeiro. Só se cava poços em terras que eram suas. Então ele cavou o poço, porque ele primeiro comprou a terra. Outra coisa que ele fazia é que um altar, e depois da adoração, depois do sacrifício, depois da aliança para Abraão e os patriarcas pegavam uma grande pedra, colocavam em cima do altar, selando aquele altar com a pedra e também dizendo: esta pedra e este altar são marcos da minha propriedade. Então Abraão colocava ali em cada terra, cada pedaço de terra que ele ia comprando, ele ia deixando os seus escravos, os seus servos, para tomar conta, para gerir o local, enquanto Abraão saía perambulando, vendendo mais, comerciando mais. E o que Abraão comercializava? Ele comercializava comida, vestes e as tecnologias de sua época. E nesse comércio, ele levava e trazia as novidades dos locais, dos reinos, das cidades, dos impérios. No começo, Abraão começou a falar e servindo a Melquisedeque. Melquisedeque não era o nome próprio. Melquisedeque era um título real. Melquisedeque, Malar, que vem de Melqui, Malar, rei. E Tzadik, ou Tzeder, justiça. Melquisedeque significa rei de justiça. Era um título, portanto, assim como Faraó era um título real, assim como Abimeleque era um título real. Abimelech, meu pai é rei. Era o título do rei dos filisteus. E o faraó, você sabe, era o rei do Egito. A palavra é egípcia. Mas o que eu quero dizer para você é que Abraão, a partir de Melquisedeque, lidava com reis de cidades, povoados e reinos já, tete a tete. Ele lidava de igual para igual. A tal ponto que Gênesis diz que quando conversou com Abimeleque, o rei dos filisteus, Abraão chegou, inclusive, a falar duro com ele, a recriminá-lo por causa de um erro. Abraão falava de igual para igual com reis. Numa ocasião em que o seu sobrinho Ló foi raptado pelos habitantes de Sodoma,
ele separou um pequeno exército para ir lá e resgatar Ló e sua família. Apenas reis tinham exércitos naquela época. Por que então Abraão tinha um exército? Porque ele era um mercador, era um tancarum. Abraão era tão rico, tão trilhardário, que ele podia bancar um exército particular. Mas Abraão usava esse exército só para sua segurança e da sua família. Abraão não usava o exército como as outras nações pagãs para conquistar os outros povos e tomar as terras na força. Abraão não fazia assim. Abraão era um comerciante, era um mercador, era a grande conexão entre as nações daquele período. Abraão era aquele que levava as informações e as notícias dos lugares. E Deus o abençoou. Abraão prosperou. Depois de 20 anos esperando a saga de Abraão que você conhece, antes ele tentou dar um jeitinho ali já começa a dar errado o negócio. A Sara dá a sua escrava Agar, escrava essa que ele recebeu, que a família recebeu quando Abraão teve aquela conversa lá com o faraó, com o rei do Egito. E o rei deu para ele bens e deu escravos. Uma dessas escravas era Agar. Então, a maravilhosa ideia de Sara, que não tinha nada de errado ali, porque era um costume da época, estava de acordo com as leis daquele período, mas não era o que Deus queria. Então ela falou: dorme aí com a minha serva, para ela dar o filho que ela der para você vai contar como se fosse meu. Essa era uma lei antiga, do mundo antigo. Porque Sara estava muito incomodada, como qualquer mulher estéril, ficava muito incomodada quando não podia dar filhos ao seu marido. Adamar diante de uma promessa dessa. Mas que papo é esse de que você é pai de uma grande multidão, que é Abraão? Abraão é pai de uma grande multidão. De pai exaltado, pai egoísta, ele passou a ser um pai de uma grande nação que viria a se tornar um reino. Então Abraão simplesmente fica sem saber o que dizer. Ué, mas o senhor não prometeu que vai dar uma grande multidão para mim como filhos? Eu não tenho nenhum. 20 anos se passaram, eu não consegui ter nenhum. Então, teve aquele problema, nasce Ismael, toda aquela briga, depois nasce Isaac. Isaac, de fato, o filho da promessa. Ismael era o filho que Deus mandou rejeitar, Abraão não queria rejeitar, mas por causa das brigas constantes entre a esposa Sara e também a escrava Agar, e depois entre os filhos Ismael e Isaac, Ismael desdenhando do garoto. Então Deus manda: olha, não é assim que eu quero, não é desse jeito. Então despeça Agar, despeça Ismael, deixa que eu cuido deles. Você vai se dedicar ao seu filho legítimo, a Isaac. Então a história vai se desenrolando. Isaac cresce. Mais ou menos na idade de 20 anos, 30 anos, Isaac passa com Abraão com aquela situação lá de quase sacrifício. Sim, você ouviu bem. Os desenhos, os livrinhos da Bíblia de criança disseram para a gente que Isaac era uma criança quando ele foi quase sacrificado. Não era. Era pelo menos um adolescente ou um jovem. No vigor da sua força. Quando ele pergunta: meu pai, e o cordeiro, onde é que está? Abraão diz: o Deus proverá, e sobe o sol com o garoto. Facilmente Isaac lutaria com Abraão, derrubaria o velho e sairia de lá, dizendo: agora eu que tenho o direito de ser o novo chefe do clã, porque meu pai tentou me matar. Isaac não fez isso porque ele era manso de coração. Ele estava submisso ao seu pai. Submissão essa que Abraão tinha para com Deus. Isaac estava aprendendo também a temer a Deus, a andar com Deus e a temer
com todo o seu coração, Senhor. Ele não briga com seu pai, ele aceita o momento de quase ser imolado. Você conhece a história vira o que é de fato imolado, é o cordeiro, e Deus abençoa, Isaac cresce. Aos 40 anos, Isaac conhece a sua esposa Rebeca, Rivca, e aquela bênção toda em que Isaac, que era o nome de Isaac, significa risadinha, por causa da risada assim que Sara deu, e por causa também da risada de felicidade que ele trouxe para Abraão e Sara. E toda aquela felicidade, Isaac, criado a leite com pera, com Nutella, criado por Abraão e Sara com toda a comodidade, homem pacífico, tranquilex. Ele tem então os seus filhos, Esaú e Jacó. Aí que começa a nossa história. Esaú, Esav, em hebraico, significa vermelho. Ou melhor, peludo. Era tipo o Tony Ramos do mundo antigo, do mundo bíblico, entendeu? Era o Tony Ramos daquela época. Caçador, homem violento, homem acostumado a fazer todo tipo de caça que seu pai adorava, porque Esaú, ele se tornou o que talvez Isaac quisesse ser. Homem viril, valentão, fortão, peludão, né? Isaac queria ser assim, provavelmente. Ele não conseguiu ser assim, ele era tranquilão. Então ele espelhou para o seu filho Esaú o que ele queria ser. Por isso ele preferia Esaú. Já Rebeca gostava de Jacó, Yaakov. Yaakov veio do substantivo ekev em hebraico, que é aquele que vem agarrado no calcanhar. Porque Esaú e Jacó eram gêmeos. Por uma questão, né, de vontade de Deus, Esaú nasce primeiro. E depois veio Jacó agarrado lá ao calcanhar dele. Então deram o nome dele de Jacó, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar. Durante toda a vida de Jacó, ele estava agarrado a alguém ou a alguma coisa. Para ele nada foi fácil. O pessoal fica dando fake news aí sobre Jacó, dizendo que Jacó significa enganador. Não, ele enganou, mas o nome Jacó não é enganador. O nome Jacó, o máximo que você pode perceber é que era suplantador. Suplantar é vencer, não é enganar. Suplantar é você conseguir vencer. Com muito esforço ou com pouco esforço, mas se você vence, você suplanta, você é um suplantador. Jacó significa aquele que vence, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Por que Rebeca gosta tanto de Jacó? Porque Jacó era tranquilo, caseiro, vivia com a mamãe, era o filhinho da mamãe. Era talvez mais culto, mais inteligente do que Esaú. Só que por lei, por cultura judaica antiga, Esaú tinha o direito da primogenitura, Jacó não. Só que Esaú era um cara caçador, bronco, palavrento, porque na Bíblia tem um palavrão que Esaú disse, e eu não vou dizer para você. Se você quiser saber qual é, vai ter que estudar hebraico comigo. Mas Esaú falou o palavrão. Falou, tá lá. Você sabe, né? Eu pego a letra. Naquele episódio lá da sopa de lentilhas, Esaú fala um palavrão quando pede a sopa de lentilhas. Aquele peludão, caçador, bronco, nojento. Ele seria o chefe do clã quando Isaac morresse. O que Rebeca pensava? Olha, esse bronco aí, esse meu filho, totalmente sem pé nem cabeça, que vai ser o nosso chefe.
Ah, mas Jacó é muito melhor. Jacózinho é mais inteligente. Jacózinho está mais perto de mim, né? Olha, Isaac já está velho, já está cego, ele não está entendendo nada. Então ela bola junto com Jacó aquela história lá de enganar Isaac. Você conhece a história, né? Eles enganam Isaac. Isaac cai igual o patinho. Cai na história. E naquela época, esse tipo de bênção não é como a gente às vezes pensa hoje, né? Ah, bença pai, bença mãe, que se falava antigamente, nem fala mais hoje assim. Ah, Deus te abençoe. Uma coisa assim meio, né? Naquela época era uma ocasião familiar, social. Tudo era feito com testemunhas. Era algo sério. Então Abraão, Isaac abençoou Jacó em vez de abençoar Esaú. Ele foi enganado. Eles sabiam disso. Estava tudo armado. Mas a coisa desandou. Jacó teve que fugir, mas Jacó era mais obediente, levava mais a sério os costumes, a lei de Deus e as opiniões dos seus pais. Porque lá no capítulo 27 você vai ler que Abraão, que Isaac e Rebeca mandaram Jacó voltar para Padarã para arrumar uma esposa de seus familiares, para ficar tudo dentro do clã. Esaú não ligava para isso. Esaú não ligava para nada. Ele era um cara bem bronco mesmo, né? Selvagem, aquele selvagem. Um animal, não é? Esaú era um animal. Não ligava para nada. Ele se casou com duas mulheres hititas lá, que você vai ver aqui no capítulo 26. Dá uma voltada lá para o 26. Capítulo 26, no finalzinho, ó. 26, versículo 34. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Bazemate, filha de Elon, o Eteu. Essas duas se tornaram a amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Mulheres completamente diferentes da fé de Abraão. Mulheres pagãs. E segundo a tradição judaica, essas mulheres, Judite, e olha que Judite é um nome hebraico, embora ela fosse hitita, esse nome hebraico significa louvor. É a versão feminina de Judá, que significa louvar, louvor. Mas é a mulher da pá virada. Ela e Basemate perturbaram a velhice de Isaque e de Rebeca. Trouxeram desgosto. A ponto de, no capítulo 27, mandarem que ele fosse para lá. E no 28, então, Esaú percebe as burradas que ele fez na vida. Chorou porque ele perdeu a bênção. Ah, agora eu dou valor. Agora não dá, meu filho. Agora esse trem já foi embora. Já partiu a bênção. Agora já era. Apesar de, na prática, Esaú acabou herdando as bênçãos ali, não Jacó. Herdou ali a bênção da primogenitura na prática. Mas Deus tinha um plano maior para Jacó do que o plano de continuar a sua linhagem juntamente com Esaú. Deus tinha um plano muito maior para Jacó. Jacó é reputado na Bíblia como herói da fé. Esaú não. Porque Esaú era tão leviano que aqui no versículo 28 que a gente leu, ele percebeu que no 27, Isaac e Rebeca mandaram Jacó ir para Padã, e o Jacó obedeceu, ele fugiu. Obedeceu. Durou mais tempo do que deveria. Jacó teve a sua cruzada com Deus. Mas o fato é, ele obedeceu de pronto. Jacó levava mais a sério
a cultura, a vontade de Deus, a vontade dos seus pais. Esaú não. Esaú era um homem leviano, era um animal. Entendeu? O que acontece? Muito tardiamente, Esaú cai em si. Falei, olha, é verdade. Agora que eu estou percebendo, a ficha caiu agora. Meus pais não gostam das minhas esposas hititas. Elas perturbando os pais dele o tempo todo, criando problema, criando intriga uma com a outra. E Esaú lá, totalmente alheio a tudo. Agora que Jacó correu, ele percebeu, falou, olha, meus pais não gostam das minhas esposas. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer igual a Jacó. Mas o que eu vou fazer? Em vez de ir para Padarã, porque aqui é melhor, eu vou entrar em contato com a minha prima. Uma prima chamada Malate. É essa prima que significa exaltação. Louvor, exaltação em hebraico. Então, eu ouvi falar da minha prima, filha de Ismael, meu tio Ismael. Vou conversar lá, vou tentar arrumar lá. Vai ser minha terceira esposa, pronto. Casei em família. A minha terceira esposa é minha prima. Ela é filha do meu tio Ismael. Ele tomou um atalho. Ele queria tapar o sol com a peneira. Ele queria enganar os seus pais de novo. Tá bom, meu pai e minha mãe. Vocês querem, então, uma mulher da nossa família? Aqui, ó, Malate. Só que essa Malate era descendente do outro filho que não era o da promessa. Ele devia ter feito a caminhada para Padã, mas não foi. O que acontece agora? Esaú tentando dar uma de profeta Miguel, falando para o seu pai e para sua mãe. Agora me abençoa, fica tranquila comigo, fiquem tranquilos comigo, porque eu casei agora com a mulher do nosso clã. Não era. Era do mesmo tronco familiar? Até era. Mas a bênção de Deus não estava no casamento com Malate. E aqui vem a grande lição que eu quero trazer para você nessa noite, nessa série de cultos e mensagens sobre família. Porque o tema da nossa mensagem é justamente esse tema. Esaú e Malate, quando atalhos não são a vontade de Deus. Esaú, em toda a sua vida, demonstrou que tinha um coração alheio às coisas de Deus. Era um coração totalmente voltado para as coisas da terra. Ele queria levar vantagem. Assim como Jacó também queria levar vantagem e enriquecer rápido. Mas Jacó foi trabalhado, foi forjado por Deus, porque Jacó tinha o coração que era perfeitamente forjável. E Deus trabalhou com Jacó para tornar Jacó o que de fato ele foi, o patriarca real, da onde veio as 12 tribos de Israel, e depois veio o reino, e chegou até Jesus, e somos salvos hoje por isso. A descendência de Abraão, Isaque e Jacó, e não de Abraão, Isaque e Esaú. Aliás, Esaú deu origem aos Edomitas, povo sanguinário. Edomita, assim, Edom significa vermelho. O povo sanguinário, inimigo de Israel. Se tornou pagão depois. O que eu estou dizendo é, se você quer ser abençoado por Deus na sua família, você precisa trilhar os caminhos certos que Deus quer que você trilhe. Não ficar tomando atalhos. Não ficar usando a sua cabeça, a sua cachola para pensar e achar, não, esse caminho aqui, olha, vai ser melhor porque eu vou chegar mais rápido. Mas eu vou dar uma enganadazinha aqui, alguém aqui vai ficar para trás, mas olha só, Deus vai abençoar. É igual aquela mulher que quer se casar, aí fica de olho
no marido da irmã. Aí quando o marido da irmã também não está lá muito legal com Deus, fica piscando para ela também, ela fica lá suspirando, dizendo, Deus está me dando a bênção, olha a bênção que Deus está me dando. A bênção no adultério, não é? Não é assim que Deus vai abençoar. Tomar atalhos não é sinônimo de bênção. Esaú tentou enganar os seus pais tomando um atalho. Não era isso que Deus queria de Esaú. Jacó trilhou o caminho mais difícil. Ele foi pisado por Deus. Ele foi esmagado por Deus. Ele lutou com Deus. E quando ele reconheceu a sua dependência, a sua humildade, quebrado, esmagado por Deus, amassado como barro difícil, mas ainda maleável, Deus transforma Jacó no grande patriarca que ele foi destinado a ser. Deus pode estar agora trabalhando com você ou com a sua família. Você pode ter se decepcionado com os seus familiares cristãos. Você pode ter se decepcionado com os seus familiares, mesmo que na família tenha pastores. É Deus, quem sabe, moldando a sua família, moldando você, porque para pensar, você e eu também nós não somos flor que se cheire. Deus está trabalhando na gente. É aquela frase, desculpe o transtorno, vidas em obras. A sua família, a minha família é assim. Nós causamos transtornos para Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus, mas mesmo assim, Deus não se furta em moldar o nosso caráter, como fez com Jacó, só não fez com Esaú, porque Esaú não deixava Deus trabalhar no seu coração. Só não fez com Judas Iscariotes, porque Judas não deu chance de arrependimento. Deus hoje está falando com você. A sua família não é perfeita. Você sabe disso. Você sabe que os seus pais não eram perfeitos. Você sabe que os seus filhos não são perfeitos. Casal que vai ter filho ainda, pode guardar no seu coração. Seu filho, sua filha não será perfeito. Como você não é. A grande questão aqui não é de onde Deus está começando a trabalhar com você, mas é onde Deus vai fazer você chegar lá na frente. Jacó foi moldado por Deus, Esaú não foi. E durante todo o trajeto de Esaú, mesmo esse projeto de enganação com Baalate, infelizmente Saul se tornou o exemplo de alguém que precisava de mais humildade, de mais temor a Deus, do que simplesmente viver de aparências. Creia nisso. Deus ainda está trabalhando na sua vida e na sua família. O trajeto não terminou ainda. A vitória final, cruzar a linha de chegada, ainda não aconteceu. Até lá, você vai chorar. Você vai se sujar. Até lá, você vai se machucar. Mas você vai chegar lá. A sua família vai chegar lá em nome de Jesus. E Cristo é especialista em trabalhar com os corações mais duros e mais difíceis. Jeremias disse que Deus transforma o coração de pedra em um coração de carne. Você crê nisso? Se a sua família não é uma bênção que você pode perceber agora, ela um dia se tornará. E por fé eu estou agora sim profeticamente dizendo, por fé eu digo, visualize
onde Deus vai levar a sua vida, o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração, hoje e para todo sempre.